Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal. Eu sou o Lucas Tadiotto. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês as minhas análises de futebol para os jogos dessa terça-feira, dia 4 de novembro de 2025, data onde teremos aí mais uma rodada da fase de Liga da Champions League, campeonato onde a gente trabalha aqui com regularidade. Eu vou trazer para vocês então os cenários para os jogos dessa terça-feira. Temos aqui vários jogos, inclusive no mesmo horário, aqui às 17 horas. Eu vou falar um a um dos jogos aqui para vocês. Queria pedir a você que não é inscrito aqui no canal que por favor se inscreva, dá essa moral aqui para a gente continuar crescendo com o nosso canal aqui. Se você já é inscrito no canal e gosta do conteúdo que eu trago, deixa um like aqui no vídeo também e comenta aqui nos comentários quais jogos você pretende acompanhar nessa terça-feira, o que você pretende fazer nesses jogos aí. E a gente vai trocando uma ideia para agregar cada vez mais conteúdo aqui através dos comentários também, beleza? Bom, falando dos jogos aqui, começando pelo horário das 14h45, a gente tinha até alguns dias atrás, né, esses jogos às 13h45, então agora mudou o horário, né, acabou o horário de verão na Europa, a gente tem aí jogos às 14h45, começando com Napoli e Frankfurt. Temos aqui dois times que vivem momentos bem distintos aí na temporada. O Napoli é o líder do campeonato italiano, né? E tá aí numa situação relativamente complicada na Champions League também nessas três primeiras rodadas aqui. Perdeu duas e venceu apenas uma. Basicamente a mesma coisa acontece com o Frankfurt, só que o Frankfurt lá na Bundesliga ocupa apenas a 8ª colocação. E aqui na Champions também, uma vitória e duas derrotas nos três primeiros jogos. O que a gente tem de interessante para analisar esse confronto aqui? A equipe do Napoli, por ter somado apenas 3 pontos aí dos 9 pontos disputados, jogando dentro da sua casa, deverá tentar se impor aqui, construir uma situação de vitória contra a equipe do Frankfurt, que é um time que já demonstrou aí uma fragilidade defensiva importante, tá? Se a gente pegar aqui o histórico do Frankfurt nessa Champions League, a gente vai ver que a equipe alemã perdeu na última rodada de 5-1 para o Liverpool, demonstrando aí, como eu falei, muitas fragilidades defensivas. Vencia por 1-0, tomou uma virada e depois a goleada do Liverpool até 5-1. Antes ainda desse jogo do Liverpool, já havia perdido por 5-1 para o Atlético de Madrid também. Então a gente tem aqui um retrospecto de um time que não vem conseguindo fazer bons jogos, sobretudo como visitante, né? Na estreia, como mandante, venceu por 5-1 o Galatasaray da Turquia. Então quando pega adversários aqui que tem um perfil um pouco mais fraco aqui, o time do Frankfurt consegue até fazer bons jogos, embora o Galatasaray esteja aqui melhor colocado que o próprio Frankfurt na tabela da Champions League até esse momento, tá? Então aqui a gente pontua a primeira situação interessante, que é a fragilidade defensiva da equipe do Frankfurt, né? Se a gente analisar o Napoli aqui, a gente vai ver que na última rodada o time também perdeu de goleada para o PSV da Holanda por 6-2. Esse jogo aqui teve uma característica interessante também, que foi o fato de haver uma expulsão no primeiro tempo para a equipe do Napoli, que jogou mais de 70 minutos aí desse jogo com um jogador a menos e acabou tomando uma goleada aqui do PSV também, né? Antes disso o time havia vencido o Sporting de Lisboa e na estreia perdeu por 2-0 para o Manchester City, ou seja, pegou aqui adversários difíceis a equipe do Napoli e conseguiu aí apenas uma vitória nos 3 jogos que disputou até o momento na competição. Então é muito importante aqui para a equipe do Napoli conseguir vencer esse jogo dentro da sua casa para somar pontos aí. Nesse caso aqui, em 4 partidas, um time que tiver 3 derrotas em 4 jogos já fica numa situação bastante complicada, ou seja, as duas equipes precisam buscar por pontos aqui para se reabilitar na competição que está no início ainda, mas é muito importante, né, arrancar bem para poder se classificar numa colocação melhor possível dentro dessa fase de Liga da Champions. A gente tem aqui, em relação às odds, a gente tem aqui 1,65 a odd do Napoli, 5,20 a odd do Frankfurt. Na minha visão, um mercado interessante para a gente abordar aqui é explorar contra a equipe visitante, né? Então, lei ao Frankfurt é a minha sugestão
para esse confronto, levando em consideração que o Napoli deve tomar a iniciativa jogando dentro de casa. Tem alguns desfalques importantes ainda aqui, né? Como é o caso do Spinazzola, como é o caso do De Bruyne, mas conta com o retorno aí do Politano, por exemplo, do Lobotka, que estavam fora, né? E são jogadores aqui de extrema importância nessa montagem da equipe do Napoli, tá? Então devemos ter aqui o time do Napoli mais próximo possível do time ideal, certo? Então faz sentido aqui que a gente faça alguma coisa contra a equipe do Frankfurt, como eu falei, frágil defensivamente. Ainda no mesmo horário, às 14h45, a gente tem o Slavia Praga contra o Arsenal. O Arsenal que é líder da Premier League e vem fazendo uma campanha muito interessante também na Champions. Tá aqui no grupo dos que não perderam ainda, que estão 100% na competição, né? Se a gente pegar aqui, vamos dar uma olhada no retrospecto recente aqui do Arsenal, ó. São 3 vitórias nos 3 jogos, 9 pontos conquistados. Aqui na última rodada venceu o Atlético de Madrid por 4-0. Anteriormente havia vencido o Olympiacos da Grécia por 2-0 e na estreia tinha vencido o Atlético de Bilbao também por 2-0. Então uma equipe que consegue jogar um jogo extremamente sólido, extremamente confiável e trazendo pra gente aí boa leitura pra gente ficar posicionado a favor desse time. Claro, essa odd aqui abaixo de 1,30 não é o ideal para um time fora de casa. A gente sabe que o fato dos grandes times ingleses, quando jogam a Champions League, se eles estão numa boa fase, vai pesar bastante o preço a favor deles, né? Então a gente tem esse fenômeno acontecendo aqui. No entanto, a equipe do Slavia, mesmo jogando dentro da sua casa, não é um time que passa tanta segurança, é um time que defensivamente tem muitos erros, sobretudo na saída de jogo, na transição, que é onde a equipe do Arsenal costuma apertar bastante, principalmente no início do jogo. Então, a tendência é que a gente tenha aqui uma leitura de bastante superioridade técnica nos primeiros 25, 30 minutos do time do Arsenal, buscando aí pelo primeiro gol do jogo e se eventualmente sentir que o time da casa tá deixando a bola mais na posse do Arsenal, o time não vai reduzir o ritmo após fazer o seu primeiro gol. Então essa é a tendência para esse jogo. Portanto, mercado de back ao Arsenal aqui pode ser a primeira alternativa, levando em conta também que podemos ter uma eventual goleada da equipe inglesa nesse jogo aqui. Ficam aqui as minhas sugestões, então, para esse jogo, segundo jogo, às 14h45. Depois a gente vai aqui para 7 partidas no mesmo horário, às 17 horas. Naturalmente, vai ser muito difícil acompanhar com qualidade todos esses jogos em simultâneo. Então eu quero que você deixe aqui nos comentários quais desses jogos você pretende dar mais atenção aqui, que você acha que podem ser os mais interessantes aqui. Eu vou falar os meus aqui na sequência e quero que vocês deixem os jogos de vocês aqui nos comentários, certo? Antes de falar desses jogos, eu preciso falar para vocês aqui da Sporting Bet. Deixa eu mostrar a tela da Sporting Bet aqui para vocês. É o site que está acompanhando aqui o nosso conteúdo nessa análise de Champions League. É um time que traz super cotações aqui, né? Traz cotas aumentadas para esses jogos da Champions. Se vocês entrarem aí no site da Sporting Bet, vai ter ali uma tagzinha que mostra aqui quais os jogos que tem cotações aumentadas. E para os jogos da Champions League tem várias cotações aumentadas aqui. Em algumas delas a gente tem um valor bem bacana, bem interessante. Então, se você quiser saber quais as cotas aumentadas que eu separei para esses jogos da Champions League, me segue lá no meu canal do Telegram, o link está aqui na descrição do vídeo. Lá eu vou mandar para vocês as melhores aqui, as que eu achei mais interessantes a nível de valor, para quem quiser pegar aí essas entradas para os jogos da Champions amanhã. Tem também para os jogos da quarta-feira e para os jogos de quinta-feira também. Então, dia após dia eu vou mandando lá para vocês as entradas que eu acho mais interessantes. Se você não tem conta na Sporting Bet, convido você a conferir. O link está aqui na descrição do vídeo também para você criar sua conta na Sporting Bet, ter acesso a excelentes cotações aqui para esses jogos de Champions League, também de Brasileirão, enfim, de outras competições. A Sporting Bet tem linhas para todos esses campeonatos com uma usabilidade muito bacana, muito interessante e o melhor de tudo, não é uma plataforma que vai te limitar com 3 bets que você acertar aí, como a gente já sabe que tem algumas plataformas que estão limitando bastante, tá? A Sporting Bet, ela tem sido mais tranquila em relação a essa questão aí, tá? Então fica a dica para vocês aí, Sporting Bet,
clica no link na descrição aí para criar a sua conta. Show de bola. Voltando aqui para as análises, então a gente tem às 17 horas Atlético de Madrid e Unión Saint-Gilloise. Esse jogo aqui, como eu falei para vocês anteriormente, o Atlético de Madrid, ele vem de uma goleada sofrida aqui para o Arsenal de 4-0, né? Então já precisa aqui jogar um pouco mais para vencer mais um jogo aqui e subir na tabela. Havia goleado o Frankfurt por 5-1 na rodada anterior e lá na estreia bateu o Liverpool por 3-2. Aliás, perdeu para o Liverpool por 3-2. Resultado aqui que faz com que o Atlético de Madrid dentro de casa precise buscar uma vitória, precise buscar uma pontuação interessante aqui para conseguir subir na tabela e não ficar longe do pelotão que está hoje se classificando para a próxima fase, que é a fase de mata-mata da competição. Já o time belga do Unión Saint-Gilloise tem um retrospecto parecido aqui também. Perdeu 2 partidas, 4-0 para a Inter de Milão. Anteriormente havia perdido também de 4-0 para o Newcastle e na estreia venceu o PSV por 3-1, né? Então é uma equipe que se envolve em jogos com muitos gols também, a gente tem visto aqui, né? São aí 12 gols em 3 partidas, né? Então tem um número bastante elevado entre gols feitos e gols sofridos, né? Destaque para uma equipe que toma aí 2 goleadas seguidas. Tem algum problema defensivo que a gente precisa levar em consideração na hora de fazer as nossas análises. O Atlético de Madrid, como eu já venho falando em análises anteriores aqui, é uma equipe que tem condição de fazer um jogo mais ofensivo do que a gente viu em temporadas anteriores. Essa dupla ofensiva aqui, o Sorloth e o Julián Álvares, vem tendo aparições muito interessantes aqui. E isso faz com que a gente tenha a possibilidade de acreditar num bom jogo do Atlético de Madrid. Embora eu acho que essa odd do Atlético de Madrid aqui, para ser interessante, teria que estar aí num patamar de 1,40 pelo menos, para a gente poder abraçar um back ao time da casa. Mas eu acho que esse é o mercado principal aqui que a gente pode prestar atenção. Podemos levar em conta aqui o mercado de ambas marcas, também é interessante, odd de 1,90. Eu fugiria um pouco desse over nesse jogo aqui, porque o mercado está com expectativa de um jogo com muitos gols, tá? As duas equipes têm se envolvido em jogos over aí recentemente, então essa linha de 2,5 a 1,50, eu não acho que pelo preço seja tão interessante, então eu iria ou no back ao Atlético de Madrid com uma odd um pouco melhor ao longo do jogo, ou então nesse ambas marcam aqui a 1,90, eu acho que o Saint-Gilloise tem totais condições de marcar pelo menos um gol aqui, mesmo que perca o jogo para o Atlético de Madrid, certo? Seguindo em frente, a gente tem aqui o Bodo Glimt contra o Mônaco. Se a gente pegar aqui um retrospecto recente do Mônaco na Liga Francesa, o time ocupa apenas a 5ª colocação, tá somando 20 pontos aqui, tá atrás do Lille, tá atrás do Lens, tá atrás do Marseille, tá atrás do PSG. Então a gente tem aqui uma equipe que eventualmente vai brigar aqui na parte de cima da tabela, mas que tá sofrendo uma certa oscilação ali. Se a gente pegar aqui o retrospecto dessa equipe na Champions League, vemos um time que não venceu ainda, perdeu na estreia e depois 2 empates, perdeu para o Bruges por 4-1, depois na sequência empatou com o Manchester City em 2-2, que fez um bom jogo, poderia ter ganho esse jogo, eu lembro de ter acompanhado essa partida aqui onde o Mônaco jogou muito bem, não foi um bom dia do City nesse jogo aqui, o Mônaco poderia sim ter vencido esse jogo, e depois empatou em 0-0 contra o Tottenham, ou seja, pegou 2 times carne de pescoço aqui, 2 ingleses de alto nível técnico aqui, a equipe do Mônaco, e não conseguiu vencer ainda nenhum jogo na competição. Então é fundamental que o time jogue para vencer aqui contra o Bodo Glimt, que se envolveu aqui em jogos também, onde não conseguiu vencer até o momento na competição. Perdeu para o Galatasaray por 3-1 na última rodada, anteriormente havia empatado com o Tottenham também, que o time do Mônaco também empatou, e na estreia empatou em 2-2 contra o Slavia Praga, ou seja, o Bodo Glimt pegou aí o time do Tottenham, que talvez tenha sido mais difícil, né, de enfrentar, mas perdeu para o Galatasaray e empatou na estreia contra o Slavia Praga, ou seja, precisa também aqui, não pode se dar ao luxo de não somar pontos em mais esse jogo contra o Mônaco. Então os 2 times brigando pela vitória. Aqui a gente tem a possibilidade de trabalhar correção de preço para qualquer uma das equipes, tá? Eu gosto bastante da postura do Mônaco quando joga fora de casa, quando enfrenta adversários mais complicados, e a gente vê
a tabela, embora os dois tenham a mesma pontuação, a tabela do Mônaco até aqui foi bem mais difícil e o time teve aí momentos onde poderia ter se saído melhor. Acredito que o Mônaco é um pouquinho superior tecnicamente que o Bodo Glimt, aqui a gente pode, portanto, explorar uma posição contra o time da casa, ou seja, lei ao Bodo Glimt aqui é a minha sugestão para esse jogo. Depois teremos aqui Juventus e Sporting Lisboa. Pegando aqui o retrospecto da Juventus, também sem vitórias até o momento na competição, empatou na estreia em 4-4 com o Borussia Dortmund, foi um jogaço, esse aqui foi um dos grandes jogos que a gente viu na primeira rodada de Champions League. Depois empatou também com o Villarreal em 2-2, outro bom jogo também, a Juventus poderia ter vencido esse jogo aqui, deixou o Villarreal empatar no final. E aqui a gente teve uma vitória do Real Madrid por 1-0 contra a Juventus. Nessa situação aqui, a Juventus tentou fazer um jogo um pouco mais defensivo para se prevenir do Real Madrid, acabou tomando um gol, tentou sair para o jogo depois, ficou numa situação onde não podia se expor para não tomar mais gols aqui e não conseguiu empatar o jogo contra o Real Madrid. Então a Juventus aqui, que vem agora com um novo trabalho, né, com o Luciano Spalletti aqui como treinador, trocou o comando técnico recentemente e a gente pode esperar aqui o time da Juventus mais agressivo, mais proativo nesses confrontos aqui de Champions League contra adversários que costumam, nesse caso do Sporting, aqui é um adversário que costuma propor o jogo também. Vem de uma race muito boa aqui o Sporting, apenas uma derrota contra o Napoli pela Champions League, se não me engano lá na estreia, né? Depois na sequência venceu aqui o Olympique de Marseille, aliás, venceu o Kairat na estreia por 4-1, depois na sequência perdeu para o Napoli por 2-1 e depois venceu o Olympique de Marseille também por 2-1, então a gente tem aqui a equipe do Sporting hoje ocupando a 12ª colocação aqui nessa fase de liga da Champions League. É um time que tem bastante qualidade, tem bons jogadores. A tendência é que apresente aqui um futebol de bom nível também contra a equipe da Juventus. Embora o time da Juventus dentro de casa seja um time bem poderoso e com fator local substancial aqui, na minha visão, a gente pode explorar o mercado de over goals nesse jogo, a odd de 1,82. São times que costumam marcar praticamente em todas as partidas, então essa odd do over me chama a atenção. Mercado de match odds eu já acho que seja um pouco complicado, acho que a gente vai ter janelas pequenas de superioridade aí de cada uma das equipes dentro do jogo. Não sei se o suficiente para a gente conseguir trabalhar alguma correção de preço de maneira relativamente confortável no mercado, né? Então, mercado de gols para mim nesse jogo parece ser o mais interessante para a gente abordar por aqui, ok? Seguindo com os jogos, a gente tem aqui esse jogo que eu acho que será um dos grandes jogos dessa tarde de terça-feira, Liverpool e Real Madrid. Temos aqui a equipe do Liverpool que não vive um bom momento lá na Premier League, mas na Champions League conseguiu aí resultados interessantes nas últimas partidas, né? Vamos pegar aqui o Liverpool na Champions, ó. Venceu na estreia por 3-2 a equipe do Atlético de Madrid, jogo difícil. O Liverpool vinha já numa sequência onde conseguiu o resultado, mas a performance estava um pouco aquém daquilo que a torcida esperava. Mesmo assim, venceu o Atlético de Madrid na estreia. Depois perdeu para o Galatasaray por 1-0. O resultado, na minha visão, era improvável, mas o Liverpool já vinha dando sinais aí de que não conseguiria obter resultados jogando o pouco futebol que vinha jogando, né? Mas aí na última rodada da Champions o time venceu o Frankfurt por 5-1 depois de estar perdendo por 1-0, virou o jogo e goleou o time alemão aqui, jogando fora da sua casa, ou seja, um resultado muito importante para a equipe do Liverpool aí, que marcou daqui a pouco uma reabilitação da equipe na temporada, voltando a jogar bom futebol e tendo bons resultados. Do outro lado, a gente tem aqui a equipe do Real Madrid, que tem uma sequência muito interessante aqui. Teve apenas uma derrota nos últimos 10 jogos, perdeu por 5-2 para o Atlético de Madrid no Clássico. Esse jogo foi o ponto fora da curva da campanha do Real Madrid nesse início de temporada europeia aqui. Vinha só de vitórias, venceu pela Champions League o Olympique de Marseille na sua estreia. Depois venceu aqui também a equipe do Kairat por 5-0 e venceu a equipe da Juventus por 1-0, né? Teve aí uma grande apresentação no El Clássico lá pela La Liga contra o Barcelona. Esse jogo aqui o Real venceu por 2-1, poderia ter vencido por uma margem maior de gols, né?
E agora vai enfrentar a equipe do Liverpool. Detalhe, esse jogo é em Anfield, na Inglaterra. Isso pesa um pouco o favoritismo para o lado do Liverpool, embora o time não viva uma fase assim tão esplendorosa, né? Mas é importante que a gente ressalte aqui que o time do Liverpool, quando joga dentro de casa, é um time muito mais ofensivo do que quando joga fora de casa, né? A gente tem visto isso, embora o último jogo do Liverpool, a vitória contra o Frankfurt, tenha sido fora dos seus domínios, tenha sido na Alemanha. A gente tem aqui do lado do Real Madrid praticamente poucos desfalques importantes, né? Mas tanto o jovem que vinha bem, lesionou, tá fora. Alaba, Carvajal e Rudiger, os três defensores aqui, estão fora. Isso pode ser um ponto a gente ficar atento aqui na escalação do Real Madrid, né? Então, o único da linha defensiva aqui que é o titular é o Militão, né? O Alaba e o Rudiger seriam titulares aqui, na verdade, o Militão não vinha sendo titular, né? O Alaba e o Rudiger seriam os dois zagueiros titulares e o Carvajal na lateral aqui, os três estão fora por lesão, então defensivamente isso pode ser um fator aqui que faça com que a odd do Liverpool seja mais pesada também pelos desfalques no Real Madrid. Do lado do Liverpool, sem dúvida, os dois principais desfalques são o Alisson, goleiro que está fora. O goleiro reserva do Liverpool nem de longe tão qualificado assim quanto o Alisson, que não joga nessa partida. E o Isaac, que é a maior contratação da Premier League, também está fora. Vai jogar o Ekitike como titular. É um bom jogador, não compromete aqui. Acredito que está no nível até parecido com o do Isaac aqui para ser o centroavante dessa equipe do Liverpool, que conta também com o Gakpo, que vive uma grande fase, e o Salah, que está retomando o seu melhor futebol. Então teremos aqui um jogo interessante para correção de preço também. Acredito que a gente pode sim buscar alguma coisa em lei ao próprio Liverpool, levando em consideração a fase das duas equipes. Acho que a fase do Real Madrid é melhor que a do Liverpool, embora o Real Madrid tenha alguns desfalques importantes. Real Madrid na Champions é aquela coisa que a gente já cansou de falar por aqui. É um time que não costuma dar sopa pro azar, então a tendência é que a gente tenha aqui sim um jogo bem movimentado, com o Real Madrid tendo janelas de oportunidade dentro do jogo, que se a gente conseguir comprar a favor deles, vai ser muito interessante nessa faixa de odd aqui, tá? Também gosto dos mercados de gols e dos mercados de ambas marcam para esse jogo. Vamos dar uma olhada aqui nos preços. A odd do over 2,5 tá 1,42, não tem como trabalhar esse preço. Odd do ambas marcam 1,37, também eu descartaria pela precificação esses dois mercados aqui, tá? Então vamos focar no Match Odds aqui. É um jogo que exige muita atenção, muito foco, muita leitura de jogo. Então, a minha recomendação, esse sendo um dos jogos mais importantes da tarde, que vocês prestem atenção nessa partida aqui, beleza? Depois temos Olympiacos e PSV nesse mesmo horário, às 17. Olympiacos aqui, que vem de uma campanha em que está lá na 33ª colocação, um empate e 2 derrotas, né? Perdeu de 2-0 para o Arsenal e perdeu por 6-1 do Barcelona, tendo seu único ponto na competição, um empate em 0-0 contra o Pafos do Chipre, time que é estreante em Champions League, né? Então a gente tem aqui um time que está com bastante dificuldades, vai enfrentar um adversário muito cascudo, muito complicado, que é o PSV da Holanda, que na última rodada venceu o Napoli por 6-2, né? Então é uma equipe que mesmo como visitante não costuma deixar a bola para o adversário, é um time que tenta ficar com a bola, que pressiona alto, que quando consegue executar contra-ataques tem muita velocidade, tem jogadores de frente com bastante capacidade física e técnica também. Então esse time do PSV é uma equipe para a gente ficar de olho aqui, eventualmente até para conquistar um placar elástico aqui contra um adversário que não tem se mostrado uma equipe muito competitiva, principalmente quando joga contra times mais qualificados tecnicamente, como é o caso do Barcelona, que enfrentou na última rodada e tomou uma sonora goleada, tá? Esse jogo é um jogo que naturalmente ele tende a ir pro lado de over, tá? A linha do 2,5 tá 1,70, eu gosto bastante desse preço aqui, acho que essa linha aqui poderia estar abaixo de 1,60 tranquilamente, acho que até o jogo começar, talvez ela tome mais hits aqui e esse preço derreta ainda mais, tá? Então vale a pena a gente ficar de olho no mercado de gols aqui para essa partida e de olho também aqui numa possível boa atuação do time visitante, tá? Então aqui eu sugeriria para vocês no Match Odds explorar aqui
contra o time da casa, lei ao Olympiacos a 2,57. Eu gosto desse preço aqui para buscar correção de odd aqui, ok? Depois teremos PSG e Bayern de Munique. Além do Liverpool e Real Madrid, para mim esse jogo aqui é outro jogo grande, outro jogo gigante que a gente tem nessa tarde de terça-feira, tá, pessoal? Estamos falando aqui de um confronto que já foi, se não me engano, semifinal, né, de Champions League aqui. O PSG e o Bayern já se enfrentaram em fases mais decisivas da competição. Os dois aqui vêm com um aproveitamento de 100% até o momento na Champions League, ou seja, quem vencer esse jogo aqui muito provavelmente pode estar ali na liderança da competição, né? Visto que é o primeiro e o segundo colocados até o momento se enfrentando. A gente tem aqui o PSG, que tem 13 gols marcados em 3 jogos disputados. Venceu o Leverkusen por 7-2 na última rodada, venceu o Barcelona por 2-1 e venceu na estreia a Atalanta por 4-0, ou seja, pegou adversários difíceis e fez score contra eles, a equipe do PSG. Vamos ver o Bayern aqui. O Bayern na última rodada bateu o Bruges por 4-0, anteriormente venceu o Pafos por 5-1 e na estreia já tinha vencido o Chelsea por 3-1, ou seja, também pegou adversários difíceis, fez 12 gols aqui nos 3 jogos que disputou na Champions, então teremos aqui 2 ataques poderosíssimos. Destaque para a equipe do PSG, que tem o Dembélé retornando. Não sei se ele vai ser titular, acredito até que não, mas deve jogar alguns minutos aqui na equipe do PSG. Destaque negativo aqui do PSG é a ausência do Désiré Doué. Sofreu uma lesão no tendão de Aquiles, deve ficar alguns meses de fora. Aí talvez tenha até comprometido a Copa do Mundo do cara. Tomara que ele recupere, porque é um grande jogador, uma das promessas. Já não era mais promessa, né? Já é uma afirmação aí do futebol francês. E um jogador que era fundamental no estilo de jogo, no esquema de jogo aqui do Luiz Henrique no PSG, né? Então a ausência desse jogador deve ser bastante sentida aqui pelo time do PSG, que embora tenha aí o Maidou como titular, né, na referência ofensiva, vai sentir falta aí de ter o Désiré Doué na organização do seu time, né? E a gente tem aqui do lado da equipe do Bayern, né, como grande destaque, sem dúvida nenhuma, o Harry Kane, que é o jogador aqui, se não me engano, ele é goleador da Champions League até o momento, né? Vamos dar uma olhada aqui na Champions para ver quem são os artilheiros, mas se não me engano, o Harry Kane é o seu principal artilheiro, né? Aqui, ó, o Osimhen é o do Galatasaray, é o principal jogador, né, a nível de nota, e o Harry Kane vem logo na segunda colocação, né? Acredito até que o Harry Kane tem mais gols que o Osimhen, né? Enfim, de qualquer maneira, estamos falando de um dos principais centroavantes do futebol mundial hoje, né? O Harry Kane é um jogador que ele seria titular e seria um jogador indispensável em qualquer equipe que ele estivesse, né? E aqui no Bayern encaixou muito bem, tá fazendo muitos gols, então a gente tem nesse jogo aqui um dos melhores jogos para trading, na minha visão, nessa tarde de terça-feira, né? Podemos buscar a superioridade de alguma das equipes aqui em mercado de match odds. A minha visão é tentarmos buscar linhas de gols. O over 2,5 tá muito amassado aqui, 1,37, mas a gente pode pegar, por exemplo, over 1,5 HT, over 3,5, 4,5 FT. São mercados que são bem possíveis da gente encontrar alguma situação interessante aqui, porque são dois times que vão partir para cima, que embora deixem alguns espaços para os adversários, mas eles confiam muito no seu poder de fogo e na qualidade dos seus jogadores de ataque. Muito provavelmente a gente vai ter aqui jogos bem interessantes para over aqui, um jogo bem interessante para over, então deixo essa dica aqui. Mercado de gols é o que eu pretendo vir buscar em PSG e Bayern de Munique, certo? Fechando, temos Tottenham e Copenhague da Dinamarca, odd de 1,40 para o Tottenham, odd de 8,50 para o Copenhague. Eu gosto bastante desse mercado aqui, tá? É o tipo de mercado que eu trabalharia. Beck é o favorito do Tottenham também, levando em consideração o retrospecto recente aqui, ó. O Tottenham tem 1 vitória e 2 empates na Champions, né? Empatou com o Bodo Glimt 2-2, empatou em 0-0 com o Mônaco. Na estreia havia vencido por apenas 1-0 o Villarreal,
né? Já a equipe do Copenhague se meteu aqui em jogos mais complicados, né? Empatou na estreia em 2-2 contra o Leverkusen. Na sequência, perdeu por 2-0 do Karabag e depois perdeu por 4-2 do Borussia Dortmund, tá? Então é uma equipe que toma gols com recorrência, a equipe do Copenhague. Por isso, acho interessante a gente buscar alguma coisa também no mercado de gols aqui para esse jogo, tá? A linha do 2,5 a 1,65 já é uma linha com preço bem interessante para a gente poder fazer alguma coisa. Detalhe, se você quer trabalhar over gols e você não sabe por onde começar, ou se você não está conseguindo ter consistência nesse método, eu deixo sempre aqui na descrição do vídeo o link do meu e-book, onde eu fiz um guia, um passo a passo explicativo, muito prático, explicando como que eu montei a minha metodologia de overgoals, como que eu validei essa metodologia ao longo das últimas 5 temporadas que eu trabalhei overgoals e tive bastante sucesso. Eu compartilho com vocês nesse material. Então, para baixar, o link está aqui na descrição do vídeo também. Dá uma conferida lá. Eu não tenho visto na internet um material completo como esse sobre overgoals que pudesse ajudar tanto a galera. Então, se vocês quiserem aproveitar, não percam tempo, cliquem no link aí e baixem o e-book, o guia prático de overgoals, beleza? Bom, essas foram as minhas análises então para os jogos dessa terça-feira. Se você gostou, deixa aquele like, comenta aqui nos comentários, eu quero saber quais jogos você pretende trabalhar também e a gente se vê no próximo conteúdo amanhã. Valeu? Tamo junto, grande abraço, até a próxima.